A Primeira Guerra Mundial, também conhecida como Grande Guerra, foi um conflito global ocorrido entre 1914 e 1918. O motivo principal foi a luta pelo poder e pela influência entre as grandes potências europeias da época. O conflito envolveu mais de 70 milhões de militares e comprovado em cerca de 10 milhões de mortos. As principais potências envolvidas na guerra foram a Tríplice Entente, formada por França, Reino Unido e Rússia, e as potências centrais, Alemanha, Áustria-Hungria e Itália inicialmente, posteriormente pelo Império Otomano e Bulgária. A guerra foi caracterizada pela utilização de novas tecnologias militares, como caças, tanques, aviões e armas químicas, o que se tornou extremamente mortífero. O conflito começou em 28 de julho de 1914, com o assassinato do arquiduque franco-austríaco Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, por um nacionalista sérvio. Essa ação desencadeou uma série de eventos que culminaram na declaração de guerra das principais nações europeias. No início da guerra, as potências centrais obtiveram algumas vitórias importantes, principalmente contra a Rússia. No entanto, logo a Tríplice Entente equilibrou a situação e conseguiu ganhos territoriais importantes nas frentes ocidental e oriental. Um dos principais aspectos da guerra foi a sua natureza de trincheiras na frente ocidental. Durante anos, os soldados lutaram em trincheiras fortificadas, enfrentando uma guerra de desgaste descrita por ataques lançados repetidamente sem grandes avanços. A entrada dos Estados Unidos no conflito em 1917, em favor da Tríplice Entente, contribuiu para o equilíbrio de forças. As forças alemãs buscaram uma vitória rápida na frente ocidental antes que os Estados Unidos conseguissem entrar em pleno vigor na guerra. No entanto, as forças aliadas lançaram uma série de contraofensivas que eventualmente perfuraram as linhas alemãs e forçaram a retirada das forças do eixo. No outono de 1918, o Império Austro-Húngaro se desintegrou e a Alemanha ficou sem opção senão pedir um armistício. Em 11 de novembro de 1918, foi assinado o Armistício de Compiègne, que pôs fim às hostilidades na frente ocidental. Os impactos da Primeira Guerra Mundial foram profundos e duradouros. A guerra deixou feridas políticas, econômicas e sociais em toda a Europa. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, responsabilizou a Alemanha pelos danos da guerra e imposições pesadas, reparações econômicas e perdas territoriais. Além disso, o colapso de impérios e o redesenho do mapa da Europa levaram a conflitos étnicos e políticos ao longo do século XX. A guerra também alterou profundamente as relações entre as nações e marcou o início de uma nova era geopolítica, que culminou na Segunda Guerra. Concluindo, a Primeira Guerra Mundial foi um conflito de proporções devastadoras que teve impactos profundos na história do século XX. A guerra foi marcada por combates brutais, avanços tecnológicos e mudanças geopolíticas que moldaram o cenário mundial nas décadas. Se gostou, deixe seu like, curta e compartilhe. Obrigado.